Bem, os colegas aqui falaram para eu falar enquanto identidade, né? Porque, imagina, né? Olha para mim, negra, morando no país indígena, comandado por brancos, de religião oriental. Tem tudo aqui, né? Mas assim, e dá aula de inglês, vai vendo só. Cada vez pior, né? Quer ver como é que é o negócio? Né? Mas assim, dentro da nossa religião, né, que é o budismo Nichiren, praticado pela Soka Gakkai, né, nós temos a liberdade de ser quem é. Então, enquanto negra, não deixe. Você pode ver que a trança, minha família, para quem não conhece, faço parte da família Marciano, que foi a que teve o primeiro salão afro de Sorocaba. A minha mãe, a Teresa Marciano, tem livros falando dela até mesmo no exterior. Né, quando a minha mãe abriu o salão, né, qual era o slogan? Negro é lindo. Foi manchete do Cruzeiro do Sul. Porque imagina, 35 anos atrás, falar que negro era lindo. Então, eu venho, a Mila conhece. Agora imagine aquela época, daí foi feita entrevista com a minha mãe e a gente começou a ensinar as pessoas a pararem a chamar a gente de moreninho. Porque é negro, nós somos negros. Não é porque eu sou budista, que é isso que toca o meu coração, que eu deixo a minha negritude. Porque dentro também nós temos a parte artística, né, e temos o grupo de samba, né, tem o balé afro, né, que apresenta também. Então, onde nós estamos, nós levamos aquilo, porque o budismo trabalha com a essência. Né, e a minha essência não tem como eu não ser negra, né, porque você, quando me vê, eu não gosto nem de alisar cabelo, sabe? Né, não tenho contra quem alisa. Nem de pentear também, né? Então, minha irmã faz trança para não dar trabalho, né? Mas assim, a gente tinha um coral da família Marciano, no qual nós cantávamos músicas africanas e afro-brasileiras, para levar em todo o local onde nós íamos, inclusive na nossa religião e em outras onde fomos nos apresentar, falando sobre negritude, né? Então, a identidade, né, eu acho que a religião te conforta enquanto coração e tem que te libertar enquanto você é. Né? Então, a negritude, para nós, a família Aires também, né, nós somos as primeiras famílias a praticar o budismo nessa macro-região de Sorocaba. E imagina o povo falando. Né? Mas a gente conseguiu mostrar, com o decorrer dessas 5 décadas, de que a gente trabalha pelo negro embasado naquilo que acreditamos. Né? Então, quando a gente fala sobre convivência harmoniosa, nós procuramos mostrar em nossas atitudes, né, no nosso dia a dia. Né, porque não adianta eu falar que eu sou budista e ter atitudes totalmente contrárias. Não é verdade? Nós dialogamos com todas as religiões, né, e eu acho muito legal estar aqui com todos. Né, e acredito que tenham pessoas de outras denominações, ou mesmo que não tenham uma denominação, que estejam aqui para a gente poder crescer junto. Então, esse costurar que o Danilo fala, é que a gente emprega no que nós chamamos de revolução humana, que parte de uma revolução interna para te melhorar e para ajudar ao outro. Né? Então, quando vocês, inclusive, eu faço algumas aulas do mestrado na UFSCar, né? Até as professoras me usaram como exemplo dessa toda, porque às vezes parece, nossa, a Gleice é culturada, porque dá aula de inglês e é budista. Não! Então, eu posso mostrar que eu continuo sendo negra, sendo budista e ensinando inglês, porque é meu ganha-pão, sabe, gente? Senão, como é que eu vou tomar conta de casa, né? Mas por que também, né? A gente, enquanto negro, a gente tem que alçar voos maiores. Então, quando eu me decidi pelo inglês, é porque é a língua universal, onde você for, é o que fala. Né? Embora quando a gente está lá nos Estados Unidos, onde eu estive, a gente aprende que a gente não aprende direito aqui, né? Na vivência é que você aprende. Mas daí o meu maior orgulho foi estar em Miami e eles perguntarem para mim por que eu falava português. Ou seja, aprendi direito aqui no Brasil inglês, né? Porque quando a gente faz, enquanto brasileiro também a gente faz muito bem. Né? O brasileiro quer falar perfeito a língua, né? Sendo que o pessoal vem falar, você falar ser homem e a gente aceita, né? Então, não é verdade? Né? Então, né, quando você sai e vê outros mundos, igual o Danilo falou, né, eu também tive a oportunidade, e quando eu era aluna da Uniso, eu era estagiária do Núcleo de Cultura Afro-Brasileira. Tive a oportunidade de dar aula de português para... Olha só a história do rapaz. Ele era da Ruanda,
né, daquela época, estava tendo aquele genocídio horrível, né? E daí as irmãs dele vieram para o Brasil e ele se refugiou para os Estados Unidos. Por quê? A mãe era Hutu, o pai era Tutsi. E daí ele, quando ele foi, né, selecionado lá para o exército, ou ele ia matar a família da mãe, ou ele ia matar a família do pai. Então ele preferiu sair, pedir exílio, né? E daí quando ele estava aqui, eu ensinei português para ele poder ter toda essa vivência, né? Não estou usando aquilo que eu sou enquanto negra e mostrando o que é o meu povo aqui no meu país. Inclusive as irmãs eram clientes do salão da minha mãe. E certa vez tinha a menina, né, filha da Emiliene, estava ali brincando, chegou um amigo do meu irmão que era policial. E de repente ela começou a chorar, chorar, chorar. A gente não entendeu o porquê. Sabe por que ela estava chorando? Porque no meio daquela guerra, ela viu o pai, o avô e o tio serem mortos na frente dela. Então, até a gente poder explicar para ela o que era isso, eu tive que usar o meu humanismo, né, para a nossa família, a minha mãe principalmente, né, poder explicar, conversar com o policial também que não estava entendendo. Então, olha só o que é identidade. Embora não pareça, né, a minha negritude é muito... Inclusive, a minha família está na 5ª geração de budistas. E quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente fala assim, nós somos negros. Inclusive, fomos assistir o Pantera Negra em família e todo mundo assim, Wakanda Forever, né? Mas é bem isso mesmo, porque que orgulho, né? Tem um filme no qual a gente sentiu que éramos a maioria. Quando que a gente sente isso? Porque a gente é sempre o único aqui, o único ali, né? Tendo que lutar, né? No filme é sempre o primeiro que morre. Quantas vezes meus sobrinhos foram parados pela polícia simplesmente pelo fato de serem negros e estarem segurando sacolas com Nike, e sendo que tinha outros que não eram negros, estavam usando drogas e ninguém viu nada. Então, a luta é grande. E é a partir disso, quando eu falo desse humanismo, né, que a gente emprega muito no budismo, justamente essa abertura com as demais denominações e com qualquer pessoa, né, vem aí a identidade que a gente tem que realmente costurar para fazer com que a nossa luta seja grandiosa e para que mais negros tenham oportunidades de dar um relato como o do senhor, que faz com que a gente aprenda muito. Muito obrigada. Obrigado. Eu quero convidar a presidente do Conselho Municipal LGBT de Sorocaba. Ela também tem uma pergunta a fazer. É direcionada a algum líder? Mais ou menos. Por favor. Olá, boa noite a todos e todas. Meu lugar de fala é de uma mulher lésbica, periférica, identifico como negra, embora não retinta. É uma satisfação, elogio a iniciativa da UNegro. Eu acho que são debates como esses que a gente começa a fomentar um primeiro passo contra a intolerância religiosa. A minha pergunta, e aí é uma reflexão para todos e todas: quantas religiões acolhem a comunidade LGBT? Vamos lá, gente. Por favor. Inclusive, minha sobrinha é lésbica. Quem mais? Aqui em Sorocaba. Qual que é o contexto, pai? Então, assim, é uma reflexão. Não é uma indagação e não é estar apontando o dedo na cara de ninguém, porque a minha origem de família, metade é evangélica, a outra metade parte é católica, a outra metade um pouquinho é de axé. Então é sempre um grande conflito. A comunidade LGBT ela tem passado por momentos difíceis, desde o processo eleitoral. Fui extremamente julgada por ser funcionária pública. Eu assumi a presidência com muita coerência e muita sabedoria. Quem me conhece sabe que eu sou uma mulher de luta e que eu não ia arregar ou baixar a cabeça para o prefeito, como muitos acharam. Eu sou aqui a resistência, me sinto merecedora do lugar que eu ocupo hoje. Pessoas foram votar em mim e acreditaram no meu trabalho, e eu estou provando por A mais B, através do trabalho, e não apontando o dedo na cara, mas incluindo a toda a comunidade LGBT e não LGBT, porque eu acho que a luta não tem que ficar só nas pessoas negras e não negras ou não comunidade LGBT. E também não é afrontar a instituição polícia ou a instituição que a gente sabe que a comunidade sofre racismo em todos os âmbitos, não só nos âmbitos que a gente nem imagina. Dentro da comunidade LGBT tem muito racismo, gente.
Vocês ficariam de boca aberta. Então aí é uma reflexão. Eu sei que vocês já responderam de pronto, mas eu sei que as casas de axé, pelo menos aqui em Sorocaba, das quais, só para concluir, das quais eu conheço, que eu tive vivência, tanto a mãe Adriana como o pai Nivaldo. Gente, a galera simplesmente representa. O domingo, na Marcha Trans, o que tinha de gente de axé, que eu assumi no trio, quando eu subi no trio, eu falei, licença. Tive que pedir licença, porque a comunidade de axé estava toda lá, celebrando as vidas trans. Então, assim, é uma reflexão que fique aqui para os encaminhamentos da Unegro Sorocaba, para a gente reverberar em termos de documento, para a gente, daqui a um ano, quem possa a gente lotar esse espaço e aí reverberar em políticas públicas, né? É isso. Obrigado. Eu vou pedir ao pai Nivaldo, a cada um trazer um pouquinho dessa reflexão, porque eu acredito que cada religião consegue acolher de uma maneira até diferenciada, mas de acolher com esse acolhimento com toda a comunidade LGBT. Por favor, pai Nivaldo. Bom, o candomblé em si, né, tem essa prática cotidiana, né, receber a pessoa como ela vem, né? A gente não faz nenhum tipo de triagem, né? A triagem nossa, aliás, a nossa triagem é histórica, né? Porque na senzala, pessoas de países diferentes, etnias diferentes, foram obrigadas a conviver juntas, né? E encontraram um meio termo. E aí, não tinha espaço para discriminação. E essa herança boa, graças a Deus e a Orixá, nós herdamos. Então nós temos essa prática de não discriminar ninguém, né? O que também já provou que pode não ser tão bom assim. Voltando a falar das situações de discriminação. O que aconteceu muito recentemente no Rio de Janeiro, né? Traficantes entrando nos terreiros e impondo a lei do silêncio, destruindo os locais sagrados, né? E eu, na minha cabeça, entendendo, com certeza esses mesmos traficantes foram acolhidos nessas comunidades anteriormente, né? E por algum motivo mudaram de ideia, mas mudou o perfil da pessoa, mas a ideia da acolhida não. E falando também um pouquinho de identidade, aliás, desculpa, falando de identidade não, falando de filme. Tem um filme um pouquinho mais antigo, acho que todo mundo aqui deve ter visto, Avatar. Aquelas pessoas azuis, aqueles seres azuis, né? E eles tinham uma expressão muito interessante, né? Eu vejo você. No sentido de reconhecer a outra pessoa, reconhecer a humanidade que existe na outra pessoa, que é isso que aproxima um do outro. Crenças são diferentes, culturas, costumes diferentes, mas o que existe de humanidade, que pode ser resgatada, que pode ser desenvolvida, isso não tem igual. Então a gente sempre tem que aprender com o outro, tem alguma coisa a aprender e eventualmente alguma coisa a ensinar também. É isso. Obrigado. Da mesma forma, né, que o pai Nivaldo falou, nós também acolhemos a todos como são. Porque, como eu falei no início, né, nós acreditamos que a gente tem que ser feliz onde estamos, como somos, né? E também falar, porque na minha família eu tenho sobrinho, tenho sobrinha, eles também têm, né? E eles sempre se sentiram muito bem à vontade dentro da organização. Inclusive, um rapaz que foi meu aluno, da 3ª série até a 8ª série, né, sofria muito problema na casa por conta dele ser homossexual, né, e daí eu falei assim, vamos lá conhecer a minha religião. E quando ele foi numa reunião de rapazes, domingo à tarde, quase 100 rapazes, e ele foi recebido de braços abertos e todo mundo elogiando o trabalho dele, isso que é o mais importante para a gente, a felicidade da pessoa. Daí ele falou assim, nossa, eu me reconheci aqui, né? Eu fui acolhido aqui. E é dessa forma que a gente acolhe a todos, né? Os LGBTs, as pessoas portadoras de alguma necessidade especial, porque a gente acredita no ser humano, né? É esse olhar que a gente tem que ter para o ser humano, porque a pessoa, né, que é o mais importante.
E é dessa forma que a gente vai conseguir uma cultura de paz. Obrigada. Bom, eu vou representar o lado oposto, né? Disso. A Igreja Batista, hoje, ela está diferente. Mas quando eu a conheci, homem ou mulher, a pessoa era aceita, mas ela era tratada para ver se era isso mesmo que ela queria. Se ela queria negar, por exemplo, nasceu homem e se sente mulher, isso eu estou falando lá atrás, tá, gente? Porque era assim que chegava para todos. Você nasceu homem, você vai se manter homem. Se você nasceu mulher, você vai se manter mulher. Se você está em dúvida, é porque você precisa de alguma ajuda para entender. Ela era assim. Com o passar dos anos, o que eu gosto da igreja é isso. Vai estudando, vai se apropriando dos novos conhecimentos, da situação da sociedade no momento. E nós temos... Hoje, eu posso falar que a minha igreja aceita, do jeito que você vem, desde que você se sinta bem, né, com a gente. Antigamente, ela ia te aceitar, ia tentar te transformar, né? Passamos por isso também. Hoje, está mudado. Hoje, eu acho mais louvável, né? Mas tem essa mancha que não dá para mentir, não dá para apagar. Bom, como eu falei, eu tento ser o máximo imparcial. E eu fui até buscar, desculpa, eu estava mexendo no telefone, mas não era por desinteresse nem por caso, para confirmar uma informação que eu tinha por ideia por conta das pesquisas. Nós falamos de Candomblé e Umbanda ainda hoje como sendo religiões exclusivamente do povo descendente dos povos africanos. Isso não é verdade. Isso tanto não é uma verdade que a Umbanda, que nasceu de fato histórico pela incorporação de Zélio Fernandinho de Moraes, este médium branco, Zélio branco, sentado na mesa dos kardecistas, caboclo das 7 encruzilhadas, isso é histórico. Incorpora e Zélio branco dá origem a uma das maiores religiões de terreiro que tem no Brasil. Religião essa formada por informações indígenas, por informações orientais, por informações da África. Candomblé. O que nós temos de estudo nos dias atuais, o livro mais importante sobre o candomblé que existe no Brasil foi escrito por um francês chamado Pierre Verger. Estou errado, pai? Estou certo ou estou errado? Um francês, Pierre Verger. E como nós estamos falando hoje de religião, intolerância religiosa, e não sei se deu para perceber, mas eu gosto de estudar um pouco do que eu vou falar. Nós não podemos sair daqui com a faca na garganta de quem é diferente da gente, pessoal. Nós viemos aqui para fazer algo diferente do que está acontecendo no Facebook. Nós viemos aqui para costurar coração, sim. Nós não estamos aqui perdendo tempo. Nós não viemos aqui chorar porque fomos atacados. Eu sei que isso é importante, mas vem para o meu consultório para chorar. Nosso tempo aqui hoje é para a gente se irmanar, para a gente enxergar o outro fisicamente. Tinha visto já uma entrevista maravilhosa no programa do Pai Leandro, sensacional. Eu vi vocês no casamento que eu fui cantar com a minha banda. Casamento da Andréia. Você lembra de mim? Era eu. Quem lembra de mim cantando lá? Pois bem, eu vi vocês. Coisa mais linda quando eles começam a rezar. Porque o timbre da voz negra falando o nome Hogenkyo, meu amigo, não tem japonês nenhum que vai conseguir. Coisa mais linda. Parecia que o teto ia vir abaixo. Nós somos um. Nós somos um. E enquanto as forças externas da ignorância
conseguirem nos fazer enxergar o outro diferente, não vai haver progresso. Nós somos um. Na devoção, na paixão, no desejo. Se na interpretação do que eu considero divino eu sou diferente de você, isso é um detalhe. Porque o resultado que queremos dessas divindades é pessoas melhores. Ou não vale a pena, ou não funciona. Ou o ser humano melhora, ou é religiosidade morta, fajuta, fria. Me desculpa a paixão, mas acredito que o ser humano pode melhorar. Não é só altar, templo, não é só ritual. Nós somos um. Quando você sofre, eu sofro. Quando você chora, eu choro. Quem não chorou essa semana, vendo as imagens de Brumadinho, está fora do corpo faz tempo. Não tem humanidade. Se não conseguiu chorar, entra nos sites e olha as fotos. Aquilo é contra nós, não é contra Brumadinho, é contra nós. Quando alguém persegue o outro, é contra todos. Quando a atmosfera de medo se instaurou, naquele dia no segundo turno, foi contra todos. Não foi contra um, não foi contra uma religião, não foi contra uma pessoa, foi contra o bem-estar comum. Foi contra a paz dos seus e dos meus filhos, dos nossos netos, daqueles que nós amamos. Ou nós melhoramos, ou precisamos jogar fora tudo que consideramos sagrado. Me desculpem a rudez da fala, mas é assim que eu me sinto. Quero passar para o meu pai Leandro. Maravilha. Mais alguém tem alguma pergunta? Galera do fundão, mais alguma dúvida? Tá tudo bem? O Julião aqui tem uma pergunta, por favor, Julião. Não é nem uma pergunta, acho que é uma reflexão, ou também uma provocação. Mas primeiro eu queria elogiar o Negro, aqui o companheiro responsável pela pasta das religiões da Negro da cidade. Eu também fiquei muito feliz, particularmente aqui da companheira do budismo. Eu já participei de vários seminários e encontros, e é a primeira vez que eu vejo uma mulher negra falar em nome do budismo. Lindo. Não é? Muito legal, e tem a consciência, não é, de ser mulher negra, essa identidade da luta racial. Acho que isso é extremamente importante, independente da sua opção de religião, não é? E particularmente de uma religião que tem a sua origem oriental, né? Não é isso? Então eu quero aqui, eu estou muito feliz, contente, né? Você falou muito bem aqui, no tempo de 5, 7 minutos. Isso para nós é muito positivo, para nós negros, e particularmente as mulheres negras. E qual é a minha reflexão aqui? Eu tenho uma opinião. Acho que é isso, né? O ser humano faz uma opção da sua religião. Acho que a religião, para o seu espírito, ele é extremamente importante. O mundo tem diversos tipos de religiões, né? A maior, nós sabemos que é a religião católica. Eu também fui batizado, fiz catecismo, não é? Hoje não tenho uma opção religiosa. Acompanho as religiões de matriz africana por uma questão de identidade racial, mas não frequento, não tenho aquela frequência tal, mas acompanho, gosto, não é? Também. Mas, então, acho que é importante, é positivo as pessoas ficarem bem espiritualmente quando fazem uma opção da religião. Qual é a minha reflexão aqui para vocês, né? Uma certa discordância aqui.
de algumas coisas colocado pelo Danilo. A sociedade, ela vive contradições, independente da nossa opção religiosa. O mundo é assim. Particularmente o Brasil, não é, tem suas contradições, não é? Várias contradições. E uma delas é quando nós vivemos um momento mais pleno, mais tranquilo, harmonioso. Você vivendo numa sociedade mais plena, mais harmoniosa, obviamente que você faz a sua opção religiosa, você convive de forma mais tranquila com quem tem uma opção religiosa diferenciada. Numa sociedade de conflitos, é natural também que haja conflito nas religiões. Então, por exemplo, as religiões de matriz africana, não é? Quando ela é atacada constantemente, não é? Não é só por uma questão religiosa, também tem um conteúdo racial, não é? Tem um conteúdo racial muito grande. Eu acho que, inclusive, ela é atacada por conta disso, não é? Porque eu acredito que se não fosse africana, se não fosse nós negros, se fosse europeu, ela não seria atacada, né? Por exemplo, as igrejas pentecostais, que têm origem europeia, elas não são atacadas. E hoje, eu acredito que uma boa parte hoje das pessoas que frequentam as religiões pentecostais tem muitos negros, né? Muitos pastores negros, essas coisas todas e tal. Mas elas não são atacadas como é atacado as religiões de matriz africana por uma questão racial. Né? Aí tem essa confusão com Exu, Ogum, Iemanjá, aí faz essa confusão toda. Então tudo que é negro é negativo. Então tudo que pertence a nós é negativo. Então numa sociedade de conflitos, então há também conflito nas religiões. Então nós precisamos buscar, e aí que eu acho que não é só do ponto de vista individual, mas também é do ponto de vista coletivo, né? A coletividade, numa sociedade de contradições, ela joga um papel importante. E para buscar uma sociedade com harmonia, aqui se falou muito, eu também concordo. O conhecimento, né, ele liberta. Então, quanto mais conhecimento você tem, né, mais você vai eliminando os seus preconceitos, o seu racismo. Então você precisa adquirir conhecimento. Numa sociedade de contradições e de conflitos, ele não te oferece o conhecimento, muito pelo contrário, não é? Ele vai minando o seu conhecimento. Então, para finalizar, quando eu digo uma sociedade com mais harmonia, uma sociedade com mais democracia, justa, onde as religiões de matriz africana, onde o budismo pode abrir mais as suas portas para outras etnias, não é? E assim vai para as outras religiões. Então, a democracia ela é extremamente importante, até do ponto de vista das religiões. Para vocês terem uma ideia, não é? Em 1945, vocês conhecem o Jorge Amado? Jorge Amado, é isso, Tereza? Escritor baiano, que foi deputado em 45, foi deputado constituinte. Ele foi deputado que apresentou no Congresso, não é? A liberdade de culto religioso, porque só permitia no Brasil, até 1945, apenas a Igreja Católica. As outras eram também perseguidas, como as igrejas evangélicas. Então foi a partir de 45 que se permitiu, né, os cultos, os templos de outras religiões. Liberdade de culto, né? Liberdade de culto. Exato, do deputado federal Jorge Amado, em 1945, pelo PCdoB. E aquele período era um período que o país vivia uma certa democracia. Então, a democracia, também para as religiões, para a sua opção religiosa, ela é extremamente importante, porque você tem acesso ao conhecimento, não é? Você tem acesso de forma harmoniosa, como foi dito aqui, através das religiões. É isso que eu queria falar. Só não entendi no que eu discordo com você, mas eu concordo com tudo isso aí. Depois você me fala. Você falou assim,
Cada ser humano tem um pensamento. Cada ser humano tem um pensamento moral. Né? Aí eu fiquei aqui imaginando, cada ser humano, o Brasil, porque não só o Brasil, nós somos em torno de 240 milhões de habitantes. Então não são 240 milhões de pensamento. Porque tem um pensamento que predomina. Tem um pensamento que predomina. Não é? O pensamento que coloca as desigualdades, as divisões. Então tem um pensamento que às vezes a gente tem dificuldade de perceber, mas ele domina, ele rege a sociedade. E a briga, inclusive, essa ideia do dia 21 de maio e tantas outras datas, é para você justamente quebrar essa ideia que predomina na sociedade, que coloca as diferenciações, que fomenta as desigualdades, né? Que fomenta, né, um conjunto de preconceitos na nossa sociedade. E uma delas é a questão do racismo, a violência contra a mulher, que é a questão do machismo, a violência da nossa juventude. Então, esse pensamento que predomina. Eu ainda concordei com tudo. Ainda não entendi, mas depois a gente conversa mais. Obrigado. Mais uma, vem cá. Boa noite a todas e a todos, né? Saudar o espaço, ao Negro pelo evento, eu acho muito importante. Eu acho que a gente tem que sempre estar discutindo, né, os assuntos que estão aí sendo pautados nas mídias sociais, né? Que hoje a mídia deu voz aí a muitas pessoas e muitas vezes elas vêm fazer críticas, né? Eu sinto falta aqui na mesa, né, de um pastor, de um padre, né, para contribuir com esse assunto, porque a gente vê assim que grande parte da intolerância, né, vem muitas vezes dessas denominações. Eu fui criada num berço católico, fiz catecismo e todo o tempo, e quando eu quis conhecer uma outra religião, a minha mãe, que já era evangélica no momento, me levou para o pastor fazer uma oração, porque eu estava ali com um espírito ruim, né? Que onde já se viu querer conhecer, querer ir num terreiro, querer conhecer outras religiões, né? E quando a gente fala de intolerância religiosa, eu acho que vem muito em encontro com o que ele falou. É muito mais uma questão, tipo assim, de racismo realmente, de perseguição. Porque a gente vê que grande parte dos problemas enfrentados da intolerância é sempre muito mais por parte das religiões de matriz africana, né? Eu fui evangélica aí, fiquei na igreja evangélica por um longo período, né? E sempre muito contestando dentro da igreja, né? Sempre com o pastor, então eu sempre ficava no cantinho da disciplina por conta disso. E quando eu fui fazer parte de uma organização política, né? Eu me identifiquei com o PSOL e sou do PSOL, faço parte do mandato da vereadora Fernanda Garcia. Aí é demônio de verdade para ele. Exatamente. Daí eu simplesmente fui excluída. Olha aí. Eu fui excluída, eu fui convidada a deixar de fazer parte do grupo das irmãs, de ser secretária da igreja, porque eu estava fazendo parte de uma organização religiosa que acolhe, né, todos, né, acolhe a todos e as minorias, e essa minoria eles entendiam exatamente isso. E a gente tem outros casos aí, né, dentro mesmo do meu partido, figuras, né, públicas, Marielle Franco, que foi brutalmente assassinada, né, e ela tinha essa luta realmente pelo Estado laico, né? Jean Willis, que está deixando o país hoje, né? Que está deixando o país, que não vai assumir o mandato também. E daí a gente vê, tipo, a quantidade, a enxurrada de comentários, né? Homofóbicos, racistas e intolerantes, sempre em torno das religiões de matriz africana, né? Eu particularmente, eu peço até desculpa, e achei muito interessante que eu conheci um pouco mais do budismo, da Batista, que tem uma pessoa que trabalha comigo que também da Cabala,
Mas, assim, o que me causa estranheza é sempre essa perseguição e essa intolerância sempre está ligada às religiões de matriz africana. Né? Eu acho assim que eu não consigo enxergar essa intolerância nesse grau de amplitude e complexidade no budismo, no batista, na cabala, no evangélico, no catolicismo. Eu não consigo enxergar isso nessas outras denominações. Eu só consigo enxergar isso dentro das religiões de matriz africana. E daí, quando a gente fala no Estado laico, né, que a Constituição nos permite esse Estado laico, me causa um ofuror muito grande, porque a gente vê que isso, na realidade, não acontece, não tem uma aplicabilidade. Né? A gente vê a Câmara Municipal aqui de Sorocaba, que eu faço parte de rotina da exceção solene, a gente tem pastores, e esses pastores, tipo assim, eles são de denominações evangélicas, e eles pegam para si, e eles pegam essa questão de ser aquilo, tipo assim, olha, a sociedade tem que fazer aquilo que eu prego. Né? A visão deles é a real. Tanto é que tem símbolos cristãos na Câmara Municipal, mas a gente não tem símbolos de matriz africana, a gente não tem do budismo, a gente não tem do judaísmo, é só do cristianismo. Em todas as sessões ordinárias se lê capítulos da Bíblia. Mas você não vê ninguém fazendo reflexão do Umbanda, do budismo, judaísmo, cabala, nenhum outro, né? E há uma certa execração, tipo assim, o vereador que talvez fale ou haja de forma incoerente com isso, ele é muitas vezes deixado de lado, ou muitas vezes até perseguido mesmo, que é o caso da minha vereadora. Que tem pastor que falou, não vote em nenhum projeto que venha da sua pessoa, porque o seu partido faz isso. Então, assim, é uma reflexão e também é uma questão, né? Por quê? É realmente intolerância religiosa ou perseguição pela cor? Né? Uma perseguição racista. E é isso. Obrigado. Lembrando que algumas doutrinas religiosas, como o catolicismo, algumas outras não justificaram a ausência e outras também não nos deram um feedback de aceitamento ou não desse encontro interreligioso, né? Para a gente poder utilizar a fala tanto do Julião como da Bruna, eu coloco ainda como que nós, né, líderes religiosos de tantas outras denominações, possam dialogar entre as religiosidades, né? A Maria Tereza tem uma fala aqui. Eu adoro isso. Eu só queria fazer o contraponto, reforçando essa questão do racismo, quando a gente está falando de religião de matriz africana, a respeito do embranquecimento dos terreiros de candomblé. Eu acredito piamente que cada um acende a vela para quem quer. Eu não estou aqui dizendo que por você é negro você tem que ser do candomblé, não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é que esse embranquecimento ele está ligado à questão do racismo, porque é o que a Gleice falou, né? Você é negro, você ainda quer ser do candomblé? Não, então eu não quero ser do candomblé. Então vamos ser de uma religião que me aceite melhor, porque as pessoas, a gente é criado para ter um Deus, a gente é criado para ter uma religião, a gente é criado para isso. Então quando você não tem uma religião, quando você não consegue se encaixar, você já começa a se achar, não, mas acho que é diferente, sou eu, tem alguma coisa errada comigo. Então a gente precisa ter um Deus, né? Eu admiro muito os ateus, porque a maioria das pessoas precisa ter uma vela para acender, um santo para rezar, né? Uma aguinha para beber, porque a gente precisa, ainda infelizmente, precisa materializar a fé da gente. Então, eu só queria fazer esse contraponto e deixar também essa reflexão, né? De como essa questão racial, ela também influencia na construção da religiosidade da população negra. Muito obrigado, Maria Tereza. Gabi, por favor. Boa noite, pessoal. Eu sou a Gabriela Pereira. Eu não ia falar, é muito interessante esse encontro e poder ouvir um pouquinho mais. Eu estudo religiões desde os meus 18 anos, sou cristã. Hoje eu não frequento nenhuma denominação, devido a todos os estudos que eu venho fazendo, mas eu acredito na Trindade e sigo a Bíblia.
porém eu admiro bastante todas as religiões. E eu só vim dar um adendo aqui, porque muitas das vezes quando a gente fala o cristão, a gente acaba incluindo a todos. Eu costumo dizer que existe o cristão que segue a Cristo e existe o pseudo-cristão, aquele que mudou totalmente o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo está baseado no amor, na empatia e na solidariedade. E é isso que eu sigo para a vida. Eu sou mãe de uma criança com deficiência e eu fui excluída da igreja simplesmente porque eu tinha que fazer campanha porque meu filho tinha que ser curado. E meu filho não é doente. Pessoas com deficiência não são doentes. Eles têm, não são neurotípicos, mas eles têm a sua especificidade. Então, eu acho muito bacana. Então, eu vim aqui defender, porque, infelizmente, fico triste da gente não ter um pastor aqui ou até um padre para estar falando exatamente o que é o Evangelho de Cristo. Porque quando Cristo veio na Terra, ele veio exatamente cumprir aquilo que os homens que veio antes dele não estavam cumprindo. Então ele veio e todas as vezes que ele sentava para conversar com qualquer líder religioso, se você ler a Bíblia, você nunca vai ver Cristo falando, siga a minha religião. Você nunca vai ver Cristo tratando ninguém sem respeito, sem empatia, sem igualdade. Tanto que ele foi considerado pecador, porque ele estava sentado junto com outras pessoas de outras religiões. Então, aquelas pessoas daquela época que o judeu era a maior religião da época, aquelas outras pessoas de outras religiões eram pecadores. Ou seja, se hoje eu estou aqui, eu estou me sentindo como Cristo. Porque talvez hoje, quando eu postar na minha rede social que eu estou aqui, eu vou ser massacrada, porque o Jorge foi ali do meu lado, ele falou, você não vai falar nada? Você que fala tanto sobre religião, porque eu estou assim, anestesiada de poder estar aprendendo um pouquinho. E eu gostaria de defender o Evangelho de Cristo. Não é evangelho do A, do B e do C, porque quando a gente, muitas das vezes, a gente está aí, eu gostaria de estar aqui como alguém que segue a Cristo, pedindo perdão para as outras religiões que estão aqui representando, porque por muito tempo, até mesmo dentro da nossa religião, a gente embranqueceu a Cristo. E se a gente for estudar a Palestina, estudar a mesma origem de Cristo, a gente sabe que para lá não tinha branquinho dos olhos azuis. Historicamente, muito parecido com o pai Edivaldo. Exatamente. Então, assim, é tudo uma questão de conhecimento. Eu sempre costumo dizer, nós temos que ter preconceito, sim. Aí as pessoas às vezes assustam quando eu falo. Sim, porque o preconceito é você ter uma previsão de algo que você desconhece. A partir do momento que você conhece, você cria um conceito sobre aquilo. Aí você decide seguir ou não. Eu vim hoje aqui e comecei a ter um conceito sobre o budismo, por exemplo, sobre a questão da cabala. Né? Eu tive um conceito hoje. Isso não quer dizer que eu vou deixar de ser cristã. Mas a minha empatia e o meu respeito, que em respeito no dicionário significa olhar o outro pela segunda vez que eu te olho, e aí eu tenho aquele preconceito. O meu segundo olhar é quando eu te escuto. Então, o respeito e o conhecimento e o amor e a empatia tem que andar junto. Muito obrigada. Agradecemos, muito obrigado. Permeando, queria só pedir para os líderes e representantes trazer uma fala final, até desse diálogo entre todas as religiosidades e permeando também no que cada um falou para a gente poder finalizar. Eu peço que seja um pouquinho conciso, porque tempo a gente não tem, só estão esperando a gente para finalizar. É difícil, mas por favor. Então, uma palavra, paz. Paz, que é uma construção possível, começando de religiosos, né? Mas mais do que isso, de seres humanos, né? A alteridade. Vamos fazer o seguinte, então. Levanta aqui, Pai Nivaldo. Vem cá, vamos abraçar o Pai Nivaldo. Ele vai falar por nós esses minutinhos. Quem concorda? Tem mais que acrescentar. Aqui, ó. Isso. Vamos nos abraçar aqui. É bacana, né? A gente passou junto tanto tempo. Fica à vontade. E que esta imagem, que esse gesto, né? Que esse gesto possa simbolizar a intenção real. Não é só o gesto, mas a intenção de cada coração, de cada palavra e de cada um de vocês que estão com paciência conosco aqui até esse momento. Que seja uma construção possível da paz social. Muito obrigado a todos, obrigado mesmo.